Tião Prado, bom dia, você que acompanha o Ponta Pona Informa, também a seu Cora FM. Vamos lá com o nosso informativo esportivo desta segunda-feira, dia 10 de junho de 2019. Fala de Campeonato Brasileiro, Tião Prado, porque nós tivemos uma rodada muito boa aí. O Palmeiras continua na ponta e no confronto direto pelo segundo lugar do Campeonato Brasileiro, o Santos levou a melhor e superou o Atlético Mineiro por 3-1 na Vila Belmiro. Já o clássico entre Fluminense e Flamengo terminou sem gols no Maracanã. Fora de casa, o Botafogo bateu o CSA por 2-1 no estádio Rei Pelé. As partidas foram válidas pela 8ª rodada do Brasileirão 2019, Tião Prado. Com gols de Eduardo Sacha e Jean Mota e Carlos Sanches, o Santos venceu o Galo e chegou a 17 pontos na vice-liderança do campeonato, apenas com 2 pontos a menos do que o Palmeiras, que tem um jogo a menos. O time mineiro, que descontou com o Alejandro, tem 15 pontos na terceira colocação. Menos movimentado, Flamengo e Fluminense não marcaram, para a tristeza dos torcedores. O rubro-negro chegou aos 14 pontos na 5ª colocação, enquanto que o tricolor tem 7 pontos na 16ª posição, apenas uma acima da zona de rebaixamento. Em Maceió, o Botafogo saiu atrás no placar diante do CSA com gol de Carlinhos, já no segundo tempo. O time carioca se recuperou e virou com gols de Cícero e Alex Santana. Esse último já nos acréscimos, no apagar das luzes. O time da Estrela Solitária chega à 4ª colocação com 15 pontos e o CSA está na 19ª colocação. Está na 19ª colocação e penúltima posição, com 6 pontos na zona do rebaixamento. Vamos lá, os resultados da 8ª rodada, que começou na sexta-feira, com o Vasco vencendo a primeira no campeonato. Venceu o Internacional por 2-1 no São Januário. O Palmeiras continua a sua série invicta, né, e venceu o Atlético Paranaense por 1-0 no sábado. O Grêmio fez 1-0 no Fortaleza e conseguiu a sua segunda vitória no campeonato. Cruzeiro e Corinthians empataram em 0-0 no Mineirão. Ceará e Bahia empataram em 0-0. Avaí e São Paulo também ficaram no 0-0. O Santos fez 3-1 no Atlético Mineiro. O Fluminense empatou com o Flamengo em 0-0. O CSA perdeu para o Botafogo por 2-1. Hoje tem Goiás e Chapecoense no complemento da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tem o Palmeiras na ponta, 19 pontos, um jogo a menos, né? Aquele jogo lá do Botafogo, que está em julgamento, né? O Santos é o segundo com 17, o terceiro Atlético Mineiro com 15, o quarto Botafogo com 15, quinto Flamengo 14, sexto Bahia 14, sétimo Internacional 13, oitavo São Paulo 13, Corinthians nono, 12º com um jogo a menos. E esse jogo a menos, Tião Prado, é contra o Goiás, é um jogo que foi adiado pela Confederação Brasileira de Futebol. O 10º é o Atlético Paranaense com 10 pontos, 11º o Ceará com 10 pontos, 12º o Goiás com 9 pontos, 13º o Grêmio com 8 pontos, saiu da zona do rebaixamento, né? O 14º é o Cruzeiro com 8 pontos, 15º Chapecoense 7, 16º Fluminense 7, 17º Fortaleza na zona do rebaixamento, abrindo a zona do rebaixamento com 7 pontos, 18º Vasco da Gama, 19º CSA 6 pontos e 20º o Avaí na lanterna do campeonato com apenas 4 pontos. Na segunda divisão, Tião Prado, nós tivemos também uma rodada boa, né, bem movimentada, no sábado, na continuidade da 7ª rodada. O Brasil, que tinha perdido os 4 primeiros jogos, emplacou a terceira vitória seguida. O Paraná venceu o clássico diante do Coritiba, o Sport entrou no G4 e o América Mineiro venceu pela primeira vez. O Brasil de Pelotas recebeu o Operário Paranaense no estádio Bento Freitas e segue com reação espetacular ao vencer por 1-0 com gol contra de Lázaro. O time gaúcho chegou a 9 pontos na 10ª colocação e deixou o adversário em 15º com 7 pontos. Outro destaque foi a vitória do Paraná por 3-2 diante do Coritiba, em pleno Couto Pereira. Rodrigão abriu o placar para o Coxa, mas João Pedro empatou no primeiro tempo. Depois do intervalo, Juan Alano fez o segundo dos mandantes e Luiz Otávio e Genilson viraram para o Paraná. O Coritiba ficou com 9 pontos na 11ª colocação e foi ultrapassado pelo rival, que chegou a 10 pontos no 8º lugar. Jogando na Ilha do Retiro, o Sport superou o Vitória por 3-1, e entrou no G4, Guilherme 2 vezes e Charles
marcaram para o Leão e Anselmo Ramon acabou descontando para o adversário. O time pernambucano tem 12 pontos na quarta colocação e o time baiano está na lanterna em 20º, né, com apenas 4 pontos. Mesmo jogando fora de casa no estádio Rei Pelé, o América Mineiro venceu a primeira na competição a fazer 3-1 no CRB. O time mineiro chegou a 5 pontos, mas ainda está na zona do rebaixamento na 18ª colocação. O CRB permanece com 10 no 7º lugar. Rafael Bilu, Leandro Silva e o Jonatas Belusso marcaram para o Coelho, enquanto que o Léo Ceará descontou para o time da casa. A rodada ainda contou com empate sem gols entre o Oeste, o 13º, e o Figueirense, 9º colocado, que permanece aí no meio da tabela com o placar de 1-1, entre Criciúma, que é o 17º, e o Vila Nova, que estão seguindo na briga pelo rebaixamento, né, contra a Degola. Resultados da 7ª rodada: o Bragantino venceu o São Bento por 2-0 na quinta-feira. Na sexta, o Atlético Goianiense ganhou do Guarani por 1-0. O Londrina fez 1-0 no Cuiabá. A Ponte Preta e o Botafogo empataram em 0-0. Oeste e Figueirense 0-0. Criciúma e Vila Nova 1-1. Brasil de Pelotas 1, Operário Paranaense 0. Curitiba 2, Paraná 3. Sport 3, Vitória 1, CRB 1, América Mineiro 3. A segunda divisão tem a liderança do Bragantino, 16 pontos. O segundo é o Botafogo de Ribeirão Preto, 16 pontos. Terceiro, Londrina, 16 pontos também. E aí 4 pontos a menos, né? Em quarto vem o Sport, em quarto com 12 pontos. Em quinto, a Ponte Preta com 12 pontos. Em sexto, Atlético Goianiense 11 pontos. Sétimo, CRB 10 pontos. Oitavo, Paraná Clube 10 pontos. Nono, Figueirense 10 pontos. Décimo, Brasil de Pelotas 9 pontos. 11º, Curitiba 9 pontos. 12º, Cuiabá, que começou bem, mas está caindo na tabela, 8 pontos. 13º, Oeste 8 pontos. 14º, São Bento 7 pontos. 15º, Operário Paranaense 7 pontos. 16º, Vila Nova de Goiás 7 pontos. Na zona do rebaixamento, 17º, Criciúma 6 pontos. América Mineiro 5 pontos. 19º, Guarani 5 pontos. E 20º, Vitória é o lanterna do campeonato. Aqui no Mato Grosso do Sul, o Campeonato Brasileiro da 4ª divisão acabou para o estado. Operário e Corumbaense não venceram seus compromissos na noite do domingo e foram eliminados ainda na fase de grupos do torneio. No estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o Operário recebeu o Atlético Patrocinense de Minas Gerais, precisando vencer por 2 gols de diferença e ainda tendo que torcer para uma combinação de resultados que o levasse a classificar entre os 15 melhores, segundo colocado. O Galo até que começou a fazer o dever de casa. Dil abriu o placar aos 38 minutos para a festa dos 70 torcedores pagantes que foram ao Ninho da Águia, mas a empolgação do Alvinegro durou pouco. Aos 24, Eric empatou a partida, né? E 3 minutos depois, Luiz Fernando virou para os visitantes. Com o resultado, o Galo termina a competição na lanterna do Grupo 11 com apenas 5 pontos. No estádio Newton Santos, o Palmas do Tocantins, que era o lanterna do grupo, recebeu o Corumbaense e venceu por 1-0. O único gol do jogo foi marcado por Edson aos 43 minutos do segundo tempo. O Carijó, que dependia apenas das próprias forças para avançar, ficou em terceiro lugar do grupo 10 com 7 pontos e também se despediu do torneio. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no Ponta por Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.